Sofri um acidente de trabalho, quais são os meus direitos? Essa pergunta eu vou responder aqui nesse vídeo. Se você não me conhece, meu nome é Thiago, sou advogado trabalhista. Criei esse canal com o intuito de falar um pouco sobre direitos do trabalho. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer sempre estar por dentro dos seus direitos, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Se você sofreu um acidente de trabalho, saiba que você tem vários direitos resguardados por lei. E eu tenho certeza que muitos você nem conhece. Primeiramente, você tem que saber que tem uma diferença sobre acidente de trabalho que é necessário você ter uma noção. Por quê? Existe o acidente de trabalho, que é o acidente que acontece realmente dentro do trabalho, e existe o acidente de percurso, que é aquele que quando o empregado está indo trabalhar e está voltando do trabalho. Nesse percurso que ele faz, indo para o trabalho e voltando do trabalho para casa, se acontecer algum acidente entre esse trajeto, também é considerado acidente de trabalho. Só é importante que o funcionário não possa se desviar do caminho, né? Não conta se no caso você sair do trabalho e ir para o shopping e depois ir para casa. Não, realmente só conta se for aquele trajeto de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Se você desviar do caminho, não conta. Já o acidente que acontece realmente dentro do trabalho, existe também outra diferença que você tem que saber, é da doença do trabalho, que também é considerado um acidente de trabalho. Ela dá todos os direitos de alguém que sofre um acidente de trabalho. Podemos citar o exemplo de a síndrome dos movimentos repetitivos, a síndrome do turno do carpo, que também é derivada de movimentos repetitivos. Não é um acidente, mas é uma doença que foi decorrência do trabalho. Então você também tem direitos resguardados por conta disso. Posso citar várias, como hérnia de disco. Existem vários tipos de doença do trabalho. Posso fazer um vídeo especial só sobre doença do trabalho, se você tiver interesse. Tem burnout, depressão também pode ser considerada doença do trabalho. Tenho que fazer um vídeo específico porque são muitas. Então, se você sofre um acidente de trabalho, pode ser, como eu falei, de percurso ou então um acidente que aconteceu realmente no trabalho, a empresa tem várias obrigações perante você. Você também tem direitos perante o INSS. O primeiro direito que eu vou falar aqui perante o INSS é a aposentadoria por invalidez, que ocorre quando o empregado sofre uma incapacidade total ou então definitiva por conta desse acidente que ocorreu no trabalho. Então, nesse caso, o trabalhador tem direito a se aposentar por conta da invalidez acidentária. O próximo direito que eu vou falar aqui é o auxílio-doença acidentário. Se o empregado que sofreu o acidente tiver um afastamento por mais de 15 dias na empresa, esse trabalhador tem direito ao auxílio-doença acidentário. Nesse caso, a empresa tem que emitir a CAT. Se a empresa não emitiu a CAT avisando do acidente, você pode emitir você mesmo, não precisa depender da empresa. E assim você vai avisar para o INSS que ocorreu esse acidente. E quem vai fazer os pagamentos e os repasses dos valores do seu salário é o INSS. Nesse caso, o empregado vai ter que fazer a perícia médica, vai ter que ser marcada a perícia. O empregado só vai voltar depois que a perícia do INSS autorizar. E depois que o empregado voltar, ele tem direito a 1 ano de estabilidade por conta desse acidente. A empresa não pode demitir ele nesse período. O próximo direito que eu vou falar aqui é o auxílio acidente. É diferente do auxílio doença acidentário. Esse auxílio acidente, o empregado pode voltar a trabalhar e continuar recebendo o auxílio acidente. Ele é um auxílio que não tem relação com o trabalho. E o quarto e último aqui que eu vou falar, que é perante o INSS, é a pensão por morte. Nesse caso, o empregado morreu em decorrência desse acidente que aconteceu no trabalho e esse benefício é pago para os dependentes. Bom, falei aqui das obrigações e dos direitos perante o INSS, agora eu vou falar dos direitos perante o empregador, perante a empresa. Você também tem direitos perante a empresa. Você tem que saber que também tem direitos perante a empresa. A empresa não pode te largar aí de qualquer jeito quando você sofre um acidente. O primeiro direito aqui que eu vou falar é a restituição dos valores e dos gastos que você teve com o acidente. Remédios, consultas, exames, seu tratamento. Você tem direito de ser ressarcido por todos os valores que você gastou em decorrência desse acidente que aconteceu no ambiente de trabalho ou então no percurso. Por isso é importante você guardar todos os comprovantes que você tiver. Tudo que você puder guardar e pedir nota fiscal, faça isso, porque caso a empresa não te devolva esses valores, você pode entrar na justiça pedindo a devolução. Próxima obrigação que a empresa tem perante você é dela continuar depositando seu FGTS, mesmo se você estiver afastado por auxílio acidente. É a obrigação da empresa continuar fazendo esses depósitos, mesmo se você não estiver trabalhando, tanto na doença adquirida no trabalho, quanto também no acidente do trabalho. A empresa tem essa obrigação de continuar fazendo os depósitos do seu FGTS. Só no caso do auxílio doença acidentária.
Se for um auxílio acidente normal, um auxílio doença comum, a empresa já não tem essa obrigação, porque não teve relação com o trabalho. O próximo é a estabilidade, eu já falei lá no âmbito do INSS, a empresa não pode te demitir após o período de 1 ano, quando você voltar de um acidente ou então uma doença relacionada ao trabalho. A quarta obrigação, o quarto direito que você tem, é uma indenização por danos morais. Caso a empresa não te ajudou em nada, não te deu nenhum auxílio, foi negligente com você, não emitiu a CAT, você tem direito a entrar na justiça pedindo indenização por danos morais pela omissão da empresa. Esse também é um direito seu. O próximo que eu vou falar aqui é danos estéticos. O que é isso, Thiago? Caso em decorrência desse acidente de trabalho você tenha sofrido algum dano estético, seja uma cicatriz, seja a perda de um membro, um dedo, um braço, a perda da sua capacidade, você não consegue mais ter força no braço, você perdeu a movimentação, você tem direito também de entrar na justiça pedindo a indenização por dano estético, que pode ser uma indenização por um determinado tempo ou até para a sua vida toda. Por exemplo, se você perdeu 50% da sua capacidade, a empresa vai ter que te dar uma indenização de 50% em relação ao valor que você ganhava durante sua vida toda, porque você perdeu aquela capacidade para sempre. Vou deixar abaixo também um artigo aqui na descrição, se você quiser ler e saber mais sobre os seus direitos. Dá uma olhada no artigo que eu vou deixar aqui. Vou deixar também minhas redes sociais e links para contato, caso você tenha mais alguma dúvida. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Muito obrigado e até a próxima.